Olá, boa noite, tudo bem? Meu nome é Débora e na aula de hoje eu farei um resumo dos biomas existentes no nosso país, o Brasil. O que é um bioma? Segundo o Dicionário de Ciências Biológicas e Biomédicas, bioma é uma região da biosfera com clima e vegetações próprios. Os biomas apresentam-se como comunidades uniformes. Sendo assim, os biomas brasileiros são regiões que compreendem grandes ecossistemas constituídos por uma comunidade biológica com características semelhantes. Aqui vemos a divisão do nosso país de acordo com os biomas que existem nele. Existem 6 biomas no Brasil, que é o bioma Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa. Agora vamos falar um pouquinho sobre o bioma Amazônia. É a maior floresta tropical do mundo e o maior bioma brasileiro. Ela ocupa cerca de 40% do nosso território e se estende por 9 países da América do Sul. Por ser muito grande, ela possui diversos ecossistemas diferentes. Tem uma fauna e flora muitíssimo rica, tendo como principais integrantes da fauna a onça-pintada, o boto cor-de-rosa, a arara azul, a capivara, tatus e cobras, como por exemplo a cascavel e a jararaca. Sua flora tem mais de 30.000 espécies catalogadas. Possui a maior bacia hidrográfica do mundo. A bacia amazônica detém mais de 20% da água doce do planeta. O rio Amazonas é o principal e maior em volume de água do mundo, recebendo vários afluentes. O clima da Amazônia é quente e úmido. O solo é arenoso e de toda a sua extensão, somente 14% pode ser considerado fértil para práticas agrícolas. Aqui podemos ver uma família de onça-pintada, um dos animais característicos da Mata Atlântica. Nesse aqui podemos ver araras vermelhas, que também é uma ave característica da Mata Atlântica. A Mata Atlântica, por ser muito extensa, como dito no início, ela possui ecossistemas diferentes e também a característica das suas matas mudam de acordo com a extensão territorial, que é muito imensa. Aqui temos o exemplo de uma das classificações, que é Mata de Igapó. Essa mata de Igapó é caracterizada por ser constituída por vegetação de pequeno porte e por apresentar-se inundada praticamente todo o ano. Fica assim como estamos vendo nessa imagem, com esse espelho d'água, e tem até Vitórias régias, que também é uma planta característica da fauna, da flora da floresta amazônica. Aqui podemos ver a mata de várzea, que é uma mata que também fica inundada, mas não pelo ano todo, só quando o rio tem cheia, aí a mata inunda, o rio esvazia, ela fica seca de novo. E o solo dela é beneficiado por essa cheia do rio, porque o rio vem e traz nutrientes, deixa o solo rico e é uma parte muito fértil da floresta. As matas de terra firme são as partes que não são inundadas por conta da cheia do rio. Então, uma parte mais seca da floresta que tem uma biodiversidade em questão de fauna e flora incrível. Agora vamos para um outro bioma.
O bioma que estamos falando agora é o Cerrado. É o segundo maior bioma do Brasil e é conhecido como a savana brasileira. Ele possui contato geográfico com outros biomas, que no caso é a Amazônia, a Caatinga, o Pantanal e a Mata Atlântica. Por isso, os aspectos da vegetação do Cerrado não é certinho uma coisa só, é bem diferenciado por conta da interação com esses outros biomas. É considerado o berço das águas, pois 9 das 12 bacias hidrográficas que compõem o Brasil estão no Cerrado. O clima do bioma cerrado é predominantemente tropical sazonal, apresentando duas estações bem definidas, que são invernos secos e verões bem chuvosos. Os solos do cerrado são bem antigos, porosos e permeáveis. São predominantemente avermelhados e pobres em nutrientes. O cerrado apresenta vegetações distribuídas em formações savânicas, formações florestais e formações campestres. As espécies variam desde herbáceas, gramíneas, cipós, lenhosas, tem vários tipos de vegetação. Muitas plantas do cerrado são bem conhecidas em outras regiões e são usadas para fins medicinais, como o caso da copaíba, que é muito usado o óleo de copaíba, a sucupira e a aroeira. Este animal é um lobo-guará, que é um representante da fauna do cerrado, que também é composta por ema, tatu, veado campeiro. E aqui temos uma foto da vegetação do cerrado. Como eu disse, tem vários tipos de vegetação diferentes. Aqui podemos ver gramíneas, arbustos, árvores grandes. Agora, novamente, vamos para outro bioma. Esse bioma é a Caatinga. Esse nome, Caatinga, tem origem indígena, que significa floresta branca. Ela possui um clima semiárido, ou seja, é dividido em períodos de chuva e em tempo de seca. Tem um período de estiagem bem grande. Tem muita pouca água por conta disso, pois a maioria dos seus rios são intermitentes. Eles só aparecem na época que chove. Esse bioma está totalmente em território brasileiro e é próprio do Brasil. Segundo os pesquisadores, não existe em outro lugar do mundo um bioma igual à nossa Caatinga. Então, ele só é encontrado no Brasil. Sua vegetação é xeromórfica. O que isso significa? Xeromórficas são essas plantas, como por exemplo os cactos, que sofreram adaptações que conseguem armazenar água. Então, enquanto está seco, eles têm água dentro deles e conseguem sobreviver esse período de estiagem até a próxima vez que vier a época das águas. Outro evento muito interessante que acontece na Caatinga é o evento da ressurreição anual, que quando chove, todas aquelas plantas que estavam secas, sem folha, aparecem as folhas de novo, as plantas crescem, as sementes germinam, ou seja, tudo fica verde de novo e cheio de vida. Mas apesar desse clima seco, a fauna da Caatinga conta com muitas espécies de mamíferos, aves, répteis, anfíbios, peixes e abelhas. Tem mais de 221 espécies de abelhas diferentes na Caatinga. Nessa imagem aqui podemos ver uma ave, que é a águia chilena. E nessa vemos um calango de cauda verde. Agora, mais uma vez, mudaremos de bioma. O nosso bioma é a Mata Atlântica. É o bioma costeiro do Brasil, representando 13% do território nacional. E assim como a Amazônia,
Ela possui muitos ecossistemas e uma grande biodiversidade, que inclusive é bem semelhante com a biodiversidade encontrada na Amazônia. Infelizmente, essa área é uma área muito exposta por ser área litorânea, área de contato de chegada no Brasil, e ela está muito desmatada. Atualmente só tem 10% do seu território original. Na Mata Atlântica existem 7 bacias hidrográficas e suas águas abastecem cerca de 110 milhões de brasileiros. Seu clima é tropical úmido, sua temperatura é elevada, chove bastante e apresenta curtos períodos de estiagem. Em suas regiões mais altas, apresenta um clima diferente, que é o tropical de altitude, e na região sul do país, que é um pouco mais frio, apresenta o clima subtropical. A vegetação do bioma Mata Atlântica é diversificada em decorrência de sua extensão territorial, que também é um pouco grande. Apresenta vegetações de folhas largas e perenes e estacionais, aquelas plantas que variam de estação. Nascem na primavera, outras nascem no verão, tem suas preferências. É composta por árvores de médio e grande porte e possui um dossel bem denso, e o solo da Mata Atlântica é extremamente úmido por conta desse dossel bem denso e é um pouco raso e ácido e carente de luz solar, o que às vezes pode não ser tão legal assim. Aqui temos uma imagem de um animal, um mamífero predador de topo presente na Mata Atlântica, que é a onça parda. Temos aqui de um anfíbio, que é a filomedusa. Bioma Pantanal. O bioma Pantanal é considerado uma das maiores planícies alagadas do mundo, compreendendo os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. É o menor bioma em extensão territorial do Brasil, ocupando cerca de 2% somente do território nacional. O Pantanal compreende a bacia hidrográfica do rio Paraguai e é alimentado por mais outros rios que, no período das cheias, alagam boa parte da superfície pantaneira, fazendo com que o solo não seja capaz de absorver toda essa água e ficar alagado. O clima predominante no Pantanal é o tropical, com características de continentalidade. Apresenta períodos de seca e períodos de chuva. Apesar da temperatura se manter geralmente na faixa dos 23 graus, ele tem uma variação de temperatura bem grande, podendo variar desde 0 graus até 40 graus, dependendo da estação do ano. Esse bioma sofre grande influência de outros biomas, como por exemplo o bioma Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica. Por isso também a sua mata é bastante diversificada, composta por matas, cerradões, savanas e campos inundáveis, que são os brejos. É um bioma com grande biodiversidade, além da sua fauna própria, ele também abriga algumas espécies que se aglomeram nesse bioma quando se sente ameaçada em algum desses biomas vizinhos. Aqui podemos ver uma ariranha se alimentando. E aqui podemos ver um jacaré, que também é um animal típico do Pantanal. O nome Pampa também é um nome de origem indígena, que significa região plana. Os Pampas também é conhecido como Campos Sulinos e ocupam também cerca de 2% do território brasileiro. Em sua área, há 2 bacias hidrográficas e os rios são muito bons para navegação e apresentam um grande potencial hidrelétrico. O clima característico do bioma Pampa é temperado, do tipo subtropical
frio, apresentando temperaturas médias em torno de 19 graus Celsius. Esse bioma ele é diferente dos outros porque ele apresenta exatamente as 4 estações do ano muitíssimo bem definidas. A sua vegetação é predominantemente campestre, geralmente uniforme, composta basicamente por gramíneas, que são os campos limpos, como a gente vê aqui nessa foto, e de vez em quando há ocorrência de arbustos, como a gente pode ver lá no final da imagem, que é denominado de campo sujo. E o solo não é muito fértil por conta da exploração pecuária que há nessa área e é bem erosivo. A fauna do Pampa conta com aves, mamíferos e muitos tipos de inseto. Essa ave aqui é um perdiz, é uma ave característica dos Pampas. E esse aqui é um tamanduá-bandeira, também pode ser encontrado no Pampa. Todos esses biomas vêm sofrendo grande influência antrópica através da agricultura, da pecuária, do desmatamento e queimadas, resultando na queda do índice de integridade das florestas e levando muitas espécies, tanto da fauna como da flora, à extinção. Esse mapa aqui faz um comparativo de como era o Brasil em 1500, com todas as matas íntegras, e como estava em 2001. Toda essa parte amarela foi desmatada através do tempo. Por isso devemos ser conscientes e não prejudicarmos o meio ambiente, pois existe um equilíbrio na natureza que, se perturbado, gera consequências catastróficas, como vemos nos noticiários hoje em dia. Aqui estão as referências bibliográficas usadas para aquisição do conteúdo para essa videoaula. E todas as imagens foram pesquisadas na internet e tem a sua fonte logo embaixo. Por hoje era só isso. Muito obrigada pela atenção. Boa noite, bom dia ou boa tarde.